Acordou? Eu só vou falar as iniciais, Patrícia Veloso, né? Mas e outras pessoas já tinham me pedido antes, por que você não fala do seu testemunho, do que vocês passaram lá em Beira? E eu digo o seguinte, essa é a terceira parte, lembra do que eu falei aí, o cuidado de Deus por nós. Nós temos que experimentar isso na vida e talvez você tenha, se você estivesse com o microfone na mão, você podia contar uma experiência, quem sabe até mais impressionante do que a que eu vivi. E muitas vezes a gente nem é ciente bem disso, mas Deus cuida de nós, eu não tenho como negar essa realidade depois disso. Nós havíamos feito uma programação, uma conferência bíblica em Huambo, na Angola. E esse lugar aqui, Huambo, não é tão distante daquele lugar onde cai Maná. Não sei se alguém de vocês lembra que uma vez, depois de passar por lá, eu até mostrei algumas fotos aqui na igreja. Mas ali fica o nosso seminário. E aqui você tem as pessoas que estavam conosco nessa reunião. Muito animada, nem todos estavam presentes, eram em um grupo de 5, o doutor Reinaldo Siqueira não estava, mas vocês vão ver ali o pastor Sidionil Biasi, do seu lado está o Wagner Kuhn, cunhado da Jaque, irmão do Ronald, e também o Wilson Paroski, que já esteve aqui. E foi uma programação maravilhosa, não podia ter sido melhor na minha perspectiva. E então, saindo de lá, nós fomos para Beira, em Moçambique. O voo de 2 deles foi cancelado, tiveram que pegar outro, então chegaram depois, mas já na viagem as coisas começaram a complicar. Um voo, 5 horas de atraso. Outro, 3 horas. Um outro, 1 hora. Mas a gente, graças a Deus, chegou bem e tal. Mas quando estávamos em Joanesburgo, a Marli mandou uma mensagem, a gente conversou e ela me disse, você sabe que tem uma perspectiva de um ciclone em Beira? E eu pensei que aquilo seria algo muito simples. E às vezes a gente não toma tão a sério a advertência quanto seria. Mas nós já estávamos na fila de embarque mesmo, então eu disse, não tem nada, vamos para lá e acabou a história. E realmente fomos. E demos numa quarta-feira à tarde, dia 13 de março desse ano, a gente começou a programação. Aqui está o doutor Reinaldo Siqueira, que não apareceu na outra foto, e também o Wilson Paroski e o reitor da universidade, ele foi meu aluno, e por incrível que pareça, no bacharelado, no mestrado e no doutorado, e orientei as 2 teses de doutorado dele. Foi uma abertura para ele extremamente emocionante, porque nós 3 fomos professores dele, tanto o Paroski quanto eu, como o Reinaldo Siqueira. Ele não cogitava de maneira alguma suspender a programação. Para ele era o sonho da vida dele. E então começamos naquela tarde, foi bem animado e tal, e depois, na manhã seguinte, voltamos outra vez, tivemos o devocional ali, mas aí eu falei para ele, veja, se o governo pediu que todas as classes das escolas fossem suspensas, nós não podemos ter uma reunião aqui na universidade, porque se alguma coisa acontece, você será responsabilizado por isso, por ser o reitor. Ok. E aí nós voltamos cedo, porque a ideia é que às 2 da tarde começaria o ciclone, das 2 às 6, essa era a previsão. Então a gente foi ali, chegamos acho que lá por 11, alguma coisa, e cada bloco do hotel onde a gente ficou é como um motel, que você não tem corredor central. Tem a porta de um lado e o vidro do outro. E aqui eu estou dando uma olhada da sacada do meu apartamento ali, e você vai ver que aqui já é o oceano.
dá para ver as ondas e tudo. E só tinha até, nós estávamos no terceiro, no meu caso, no terceiro andar, o Paroski também terceiro andar do lado e os outros 3 no segundo andar de um outro edifício aqui. Mas para vocês terem uma ideia da distância até a praia, e aqui as ondas batiam. Aqui já começou o vento a soprar, mas ele vinha deste lado aqui. Só que depois mudou e começou a vir diretamente dali. E o pastor Ronald Kuhn mandou para nós algumas instruções, mas o vento batia com tanta força contra isso, você vê que é uma porta dupla de vidro. Quando é uma só, é uma coisa, mas quando é dupla é muito mais frágil do que as demais. E eu comecei a colocar coisas ali, uma escrivaninha, a cômoda, outros criados mudos em cima e também para segurar, mas aquilo batia e trazia de volta dentro da coisa que havia ali, dentro em outras palavras, a porta de vidro cedia, ia movendo tudo isso. Parecia que a qualquer momento isso se romperia, não teria outro jeito. Por outro lado, a porta também aqui batia muito, então colocamos um móvel, eu coloquei um móvel que sobrou ali. E cada um estava no seu devido apartamento. Então nós não ficamos juntos, a gente nem sabia bem o que iria acontecer. E, segundo as orientações, o lugar mais seguro é o banheiro. Só que também entre o banheiro e o quarto havia um grande vidro. E o box do chuveiro também de vidro. Se isso chega a quebrar, imagina, são como navalhas ali cortando você. Então, como era uma cama super king, dessas que tem dois colchões, um do lado do outro, eu coloquei um em cima, outro aqui do lado, e roupa de cama, e travesseiros e coisa para passar a noite ali. Porque se fosse dentro da banheira, de duas uma. Ou você escolhe para a sua cabeça arrebentar, porque você não cabe deitado completamente horizontal, ou as suas pernas. Então eu achei mais ficar aqui nessa paredezinha da banheira encostado do lado. E o teto balançava e fazia um barulho ensurdecedor. O certo é que depois a gente não podia nem imaginar o que podia acontecer. Para vocês terem uma ideia, a previsão era das 14 às 18 horas. Só que esse ciclone voltou para o Oceano Índico e depois voltou com toda a força. E a maior intensidade foi de madrugada, da 1h30, 1h35 até as 2 da madrugada. O barulho do vento era como o rugir de leões, assim, aquele bem seco e grave, né? Porque antes assobiava. É difícil a gente saber exatamente, mas a previsão dizia que os ventos chegaram a 170 km por hora, mas a meteorologia local chegou a dimensionar 200 km por hora. As ondas vinham a uma altura de 7 a 10 metros. E elas com 4 metros, como diz os especialistas, não tem edifício que suporte, que aguente. Agora, vocês viram numa foto que eu mencionei antes aqui? Vocês viram quão alto aqui é essa proteçãozinha aqui? Uma questão de não passa de 2 metros, talvez 3 metros ali. Ondas com essa altura entrariam aqui e destruiriam tudo. Mas por incrível que pareça, as ondas vinham nessa altura e quando chegavam aqui elas baixavam para 2 metros, na região do nosso hotel. Não tem explicação como isso pode acontecer, porque normalmente chegando na beira ela aumenta até, por causa da profundidade que tem. Só a proteção de Deus e um milagre. Tem
muita coisa que podia ser mencionado. Aqui vocês têm uma ideia como ficou a parte exterior, toda a cobertura voou, era zinco, e se você saísse fora, era como se fossem navalhas voadoras, ali que podia lhe cortar a qualquer momento. Aqui é só uma, desculpe, aqui é uma foto de um dos restaurantes do hotel, como ficou. Aqui é a escola, a universidade onde nós começamos a programação. O reitor, que vocês viram naquela foto, dizia que quando eles iam para um canto, o telhado caía ali. Eles saíam dali, iam para o outro, caíam ali. Então eles não sabiam mais onde se esconder. Até que foram no restaurante da universidade e lá eles encontraram abrigo e ninguém foi atingido.